Vamos lá, vamos começar. A gente se encontra no Daf Yod Het Amud Bet, lá embaixo, na última linha. Fala Gemara para a gente o seguinte: Aitá Ktuvá Besam. A Mishnah falou exatamente como tem que ser escrita a Megillah, com que tipo de material. Ela falou vários tipos de tintas que não são ksherim, certo? Precisa ser um pergaminho com uma tinta preta. Então, a Gemara, ela vai explicar o que são esses produtos trazidos na Mishnah, certo? Então, na Mishnah está escrito que alguém que escreveu a Ktuvá Besam, alguém que escreveu ela com Sam. O que é Sam? Fala Gemara, Sama. Sama, certo? É um tipo de tinta. Sikra, que está escrito na Mishnah, Amarava Babachana, Sikreta Shema. É conhecido como Sikreta, é um tipo de tinta vermelha. Rashi traz aqui. Kumus, Kuma. A palavra kumus está escrito na Mishnah. O que é kumus? É kuma. Strafailan é a seiva da árvore, certo? Eles usavam isso como tinta, aparentemente. Também, se a Megillah for escrita nesse tipo de tinta, fica passudo. E o Teta Mudalef, Kankantom. Kankantom é outro tipo de tinta que não serve para pintar, para escrever a Megillah. Harta de Ushefei. Harta de Ushefei é uma tinta preta que era usada para fazer os sapatos, pintar o sapato de preto. Isso daqui também não serve, tem que ser dio, certo? O dio, ele é feito de um produto específico, ou qualquer outra coisa, mesmo preto não serve. Agora, fora as tintas, a Mishnah falou do que tem que ser o tecido, o pergaminho no qual é escrito. E lá está escrito que se for díftera ou niar, não servem. O que é díftera? Demaliach vekamiach velo apitz. O couro, para ser produzido o pergaminho, eles deixavam secar, depois salgavam, depois colocavam lá numa mistura que tinha queimar, que tinha farinha, e por último, colocavam o couro em algum tipo de produto que era misturado com gralha. É um tipo de fungo que aparece nas árvores, causado por bactérias. Usavam isso para fazer com que o couro absorva melhor. Então, se for maliach vekamiach, se colocaram o couro no sal e na farinha, velo apitz, mas não colocaram nesses apatzim são as gralhas, também o couro não está kasher, porque tem que ser um couro que absorve bem a tinta. Enquanto não fizeram isso, ele não absorve bem, não serve para Megillah. Niar, marca, o que é niar que não serve? Marca é feito de várias plantas juntas, é tipo o papel que a gente tem hoje em dia, que é tudo colado. Isso daqui não serve para fazer a Megillah. Achet ktuvah shurit, dechtiv, kirtavam ou rizmanam. Certo? A Megillah tem que ser escrita em Ashurit, porque está escrito no Pasuk, kirtavam, vechilshonam, precisa ser na lashon, na língua original, na língua de cada povo e povo, e tem que ser para a gente, para os Yehudim, obviamente tem que ser lashon HaKodesh. Ala sefer ubedio, vechulei, minalan, de onde a gente sabe que a Megillah tem que ser escrita em um sefer, e um sefer quer dizer um pergaminho igual do sefer Torah, o bedio, e com caneta, com uma tinta preta forte que fica e não apaga. Minalan, de onde a gente aprende isso? Até aktivá. Tem aqui uma gzerá shavá. Aparece duas vezes a palavra ktav, o verbo lichtov, e esses dois psukim são conectados, embora eles não tenham nada a ver um com o outro, só pelo fato de ter essa palavra que conecta os dois, a gente pode aprender de um para o outro, certo? Isso aqui não é algo que você pode chegar a concluir você mesmo, isso precisa ter recebido uma tradição de que esses psukim são conectados. Ktiva, está escrito na Megillah, vatichtov Esther Malka, o verbo lichtov. O ktiva também está escrito num pasuk Irmiau, Vayomer laem Baruch mipri ikra elai et kol advarim ele ve'ani kotev al asefer bedio. Certo? Aparece lá na história de Irmiau, que foi escrito, estava escrevendo toda, se eu não me engano, nesse perek, eu acho que está falando lá sobre Megillat Eichá, sobre como quando Irmiau escreveu Megillat Eichá, ele ia falando, e o aluno dele, Baruch, ia escrevendo, e ele escreveu ala sefer ubedio. Está escrito que ele escreveu num pergaminho com dio, com esse tipo de tinta. Então, assim também tem que ser a Megillah. Fala, Mishnah. Ben ir shalach lekrach, o ben krach shalach leir, im atid lachzor limkomo, korei kimkomo, vim lav, korei maem. Alguém que mora Ir e Krach, a gente falou lá atrás, Ir são as cidades que não são emuralhadas, leem no dia 14, Krach são as cidades emuralhadas que leem no dia 15. Alguém que mora num Ir, numa cidade não emuralhada, do dia 14, que foi para um Krach, ou de um Krach para o Ir, quando ele vai ler a Megillah, depende. Se ele pretende voltar para casa, ele lê
igual o lugar original dele, certo? O lugar onde ele mora. Se for da cidade, do krach, do krach. Mas se não, se ele não pretende voltar para casa, se ele pretende ficar lá, aí ele lê com o pessoal de lá. Ele vai ler no dia que leram, certo? Vamos pegar, por exemplo, Yerushalayim e Ranana. Alguém de Ranana que vai para Yerushalayim, ou de Yerushalayim para Ranana, depende. Se ele vai voltar, se ele pretende voltar para a cidade dele, ele lê como a cidade dele. Se ele pretende ficar lá, ficar no lugar para onde ele foi, ele vai ler de acordo com o lugar onde ele se encontra. A Gemara vai explicar melhor exatamente qual a situação. O Meichen Korei Adam et Megillah ve'yotze ba yedei chová. Qual é a nossa obrigação de ler a Megillah? A partir de onde a pessoa é obrigado a ler a Megillah para cumprir a mitzvah? Rameir Omer Kulá. Rameir fala que você tem que ouvir a Megillah inteira, do começo até o fim. Leu, ouvi a Megillah inteira. Rabi Uda Omer Mishi Yehudi. Rabi Uda fala, não. Quando aparece Ishi Yehudi Abel quando começa a contar a história de Mordecai, a partir daí tem a obrigação de ouvir a Megillah e de ler a Megillah. O que foi contado antes, se perder, perdeu. Se não leu, não precisa. Rabi Yossi Omer, Me'achar advarim ele. Rabi Yossi fala, não, só a partir do momento em que Aman entra na história. Quando começa a história de Aman, a partir de lá você precisa ler. O começo, se leu ou não faz diferença. Agora, de novo, vai explicar melhor aqui quais são as opiniões, por que cada um desses. Amarava, falarava o seguinte, Loshano, isso que a gente falou na Mishnah, que se alguém mudou de cidade, por exemplo, Ranana para Yerushalayim para Ranana, que depende se ele vai voltar, Loshano, isso só é correto, ela, Shatil Lachzor Beleil Dalet, Avalei Natil Lachzor Beleil Arbaasar, Korei Maem, alguém que mora em Ranana e foi para Yerushalayim, e ele pretende voltar para Ranana, está escrito na Mishnah que ele lê no dia 14, igual se lê em Ranana. Porém, falará, isso só é correto se ele está, por exemplo, ele foi no dia 10 para Yerushalayim, e ele pretende voltar até 14 à noite, ou seja, até o começo de Purim em Ranana. Mas se ele pretende voltar para Ranana só no dia 15, ou no dia 16, no dia 20, tá bom que ele pretende voltar para Ranana em algum momento, mas onde ele se encontra em Purim? Em Purim ele se encontra em Yerushalayim, ele vai ler de acordo com Yerushalayim. Então isso que depende se ele vai voltar ou não, depende se ele vai voltar para o dia de Purim. Mas se ele só pretende voltar daqui a um mês, então não, então ele lê como lugar onde ele se encontra. Mesmo que ele não é um morador fixo lá. Por isso completa Amarava, por isso falarava, Minamina lá, da onde eu sei que mesmo que ele não mora lá fixo, ele foi passar 2 semanas num hotel, na casa de um amigo, da onde eu sei que ele lê de acordo com o lugar onde ele está, se ele vai estar lá em Purim, Dertiv, que está escrito no Pasuk, Kalkena Yehudim Aprazim Yoshvim Be'arei Aprazot. Está escrito 2 vezes, certo? A Yehudim Aprazim são os Yehudim de cidades abertas, a Yoshvim Be'arei Aprazot, que sentam, que moram em cidades abertas, 2 vezes. Mirdei. Então pergunta a Rava, Ktiva Yehudim Aprazim. Já está escrito que são os moradores de Prazim. Lama Lilemirta vai Yoshvim Be'arei Aprazot, que precisa repetir, que são aqueles que se encontram, aqueles que estão morando em Arei Aprazot. Porque o Pasuk falou de forma dobrada, Akamash Melad, de Paruz Ben Yomon, Kra Paruz. Isso vai ensinar que alguém que ele mora numa cidade aberta, mesmo que ele é Ben Yomon, mesmo que ele está morando lá só um dia, ele já é chamado de Paruz. Ou seja, se alguém de Yerushalayim mora lá, tem casa lá, mora lá fixo, veio passar 2 dias em Ranana, ele é chamado de Erenanense. Então ele vai ler a Megillah no dia 14. Se ele estiver aqui em Purim, ele vai ler no dia 14. Depende da noite, certo? Depende de onde ele está passando a noite. Se ele vem no 14 de dia, aí já não. Mas se ele vem no dia 13 à tarde, ele vai passar a noite aqui, ele vai ler como Ranana, mesmo que ele está passando só uma noite. Ashkehan, a gente encontra Paruz, a gente encontra que alguém que mora numa cidade aberta, alguém que se mudou por um dia, alguém que está passando o dia lá, ele é chamado de morador. Mukaf Minalan, de onde eu sei que a mesma regra funciona para quem vai de Ranana para Yerushalayim, fala Gmaras Varal, a lógica, certo? Isso daqui é lógico, não tem por que não. Me de Paruz Ben Yomo, Karui Paruz, se quem se muda para uma cidade aberta, para um dia, ele é chamado de morador de lá, ele lê a Megillah como o pessoal de lá, Mukaf Ben Yomo, Karui Mukaf, também da cidade fechada, cidade moderada, vai ser a mesma coisa, não tem por que ser diferente. Ve'amarava, vai continuar Rava, Ben Kfar Shalach Leir, Ben Kach Korei Maem. Alguém que mora numa aldeia, certo? Para as aldeias foi permitido antecipar. Então, digamos que o dia 14 caiu na quarta-feira, então o cara que mora no Kfar, na aldeia, ele antecipou para segunda-feira. Ele leu no dia 12. E agora, por acaso, no dia 14, ele se encontra na cidade que vão ler a Megillah. Quarta-feira, dia 14. Ele precisa ouvir de novo a Megillah ou não?
Fala Rava, se ele está no dia 14 na cidade, ele precisa. Mas tá, mas qual o motivo? Mesmo que ele já ouviu, vai ter que ler de novo. Qual o motivo? Ai, que bneir baile mikri. Esse cara que mora na aldeia, a priori, no original, ele deveria ler no dia 14. Verabanano de keilo alakfarim, que deixe sabku mayum mazon lechem shevakrachim. Só que Chachamim e Kelo, eles facilitaram para quem mora no Kfar, para quem mora na aldeia, para antecipar para o Yom HaKnissah, para antecipar para a segunda ou quinta-feira antes de Purim. Mas a priori ele deveria ler no dia 14, certo? Eles permitiram, porque eles trazem Mayim Mazon para quem mora nas cidades grandes, então fizeram uma kula especial para eles, facilitaram. A Neimilei, porém, fala, Rava, isso daqui só é correto, que eles podem antecipar, que tem bedurte, quando ele está na aldeia. A Valkite Bair, mas se ele, por acaso, ele está na cidade no dia 14, que ele tem que ler igual as pessoas da cidade. Não pode antecipar. Só pode antecipar, só permitir ele antecipar, para não fazer ele vir em um dia especial. Eles costumavam vir segunda e quinta para a cidade, não vamos fazer ele vir na quarta-feira também. Mas se ele já está lá, ele tem que ler como seria o original. Eite veio Abaye, pergunta Abaye para Rava, ben krach shalach leir, ben kach korei kim komo. Está escrito na Braita o seguinte, a priori, um ben krach, alguém que mora num krach como Yerushalayim, que ele foi para que ele foi para Aranana, por exemplo, ele lê igual a Yerushalayim. Porém, isso aqui não faz sentido, isso aqui está errado a priori. Por isso a Gemara já pergunta, ben krach salkadatach. Arei, se ele mora em Yerushalayim, ele mudou para a cidade, a gente já mudou para Aranana, por exemplo, a gente falou que ele vai ler de acordo com onde ele vai estar. Depende se ele volta ou se ele não volta. O Ben Krach, que vai para ir, alguém que vai de Jerusalém para Aranana, depende se ele volta ou não volta. Como está escrito aqui claramente, Korekim, como ele lê como ele, no lugar onde ele está. Desculpa, ele lê do lugar onde ele é original. A priori na Mishnah falou de outra forma, falou depende se ele volta ou se ele não volta. Ela, então, não. Então a linguagem aqui está errada. Não é Ben Krach, a gente tem que trocar. Ela Ben Kfar. Então, não. Fala Bai, na verdade, em vez de Ben Krach, teria que estar escrito aqui Ben Kfar. Ou seja, o que está escrito aqui? Alguém que mora na aldeia que foi para a cidade grande, Ben Kach Korekim, como ele lê de acordo com a aldeia. Ou seja, pergunta Bai para Rav, olha, está escrito aqui na Braita, que se alguém saiu da aldeia para a cidade grande, ele vai ler de acordo com a aldeia. Mesmo que no dia 14 ele vai estar na cidade grande. Diferente do que você falou, Rava falou que se ele está na cidade grande, ele tem que ler como original. Responde a Gemara, Velav terutze metartzat. Fala a Gemara, olha, Arei, a linguagem da Braita com certeza está errada, certo? Você teve que mudar de Ben Krach para Ben Kfar. Você já teve que fazer uma mudança. Se você já tem que fazer uma mudança, já faz duas. Então, Tanei Kore Imahem, em vez de Kore Kim Komo, que ele tem que ler como o lugar dele é onde ele é, da aldeia, muda para Kore Imahem. Muda para ler com eles. Aí vai sair que alguém que mora na aldeia foi para a cidade grande, se ele está lá no dia 14, ele lê com as pessoas do lugar. E aí não é pergunta, certo? O Rava Agmará respondeu, olha, se você vai mudar a parte da linguagem, porque Ben Krach não combina, tem que mudar para Kfar, então já muda tudo. Meichan Kore Adam et Megillah. Tânia. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Nibalai Lau. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele traz mais uma opinião, fora as três trazidas na Mishnah, certo? Que é se é do começo, se é de Mordecai ou se é de Aman. Tem mais uma opinião que é Mibalai Lau, naquela noite. Está escrito que naquela noite o rei não conseguiu dormir, toda aquela história que Aman veio no meio da noite, falou para ele pegar Mordecai, colocar no cavalo, a partir de lá a pessoa tem que ouvir a Megillah. Se ele não ouviu o começo, não tem problema. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, Vekulam Mikra Echad Arshu. Todo mundo aprende do mesmo passuco. Toda essa discussão é baseada no mesmo passuco. Por quê? Está escrito na Megillah o seguinte: Vatichtov Esther Amalkal Mordecai Odiet Kol Tokif. Esther e Mordecai escreveram, certo? Escreveram aquela carta que mandaram para todos os lugares. Et Kol Tokif, tudo o que aconteceu. Agora a pergunta, tudo o quê? Tokif é toda a força, toda a força do que aconteceu, tudo que é importante ser lembrado. Só que não está escrito o que é importante ser lembrado. Qual é o personagem importante da Megillah? Então, tem aqui algumas opiniões. Mande a Marcula, quem falou que tem que ouvir a Megillah inteira? O importante é lembrar da história de Ahashverosh. Ele é o principal personagem da história. Ele muda de ideia, muda de opinião. Mande a Mar Misha Yehudi, quem falou que tem que começar do Pasuk Misha Yehudi? Se não ouviu o começo, não tem problema. Mordecai, o principal é a história de Mordecai.
O mande amar me achar advarim ele. Quem falou que tem que ouvir a Megillah a partir do pasuk achar advarim ele? Tokfo shel Aman. Ele fala o principal é conhecer a história de Aman. Mordecai e Ahasverosh não é o principal é a queda de Aman. O mande amar balayla e Rav Shimon Bar Yochai aqui que falou que o principal é ouvir a Megillah a partir do pasuk que fala balayla tokfo shel nes. O principal é o milagre de Purim. Tudo o que aconteceu, todos os problemas que tiveram antes, não é tão importante ouvir. O importante é ouvir o milagre. E o milagre começa a partir daquela noite. Ravuna Marmeacha, Ravuna fala, a discussão realmente deles é baseada em um passuco, só que ele traz outro passuco. Está escrito na Megillah, Marau al-Kacha o Maigia alehem. Na Megillah está escrito uma frase meio genérica, meio não muito clara. Marau al-Kacha, por que eles fizeram isso? O Maigia alehem, o que aconteceu com eles? Ou seja, pode colocar em qualquer personagem da Megillah, sim? Então, desse passuco que está falando que você precisa conhecer a história, por que eles fizeram isso, o que aconteceu com eles, é justamente o passuco que gerou a discussão da Mishnah. Mande amar kula, quem falou que tem que ouvir a Megillah inteira, como ele entende esse passuco? Mara achashverosh nishtamesh bekelim shel Beit HaMikdash al kacha, shel Beit HaMikdash. Por que Ahasverosh decidiu usar os kelim, os utensílios do Beit HaMikdash? Al kacha. O que causou ele? Mishum dechashiv shivim shanim velo ifruk. Ele fez a conta dos 70 anos que o povo judeu estava na Galut e não saíram da Galut, então ele entendeu, nunca mais eles vão sair. Ele fez a festa e usou os kelim do Beit HaMikdash. O Maigi Aleem é a continuação do Passuk. O que aconteceu com ele por causa disso? De Katel Vashti, porque ele matou Vashti, certo? Isso é já no começo da Megillah, mas de qualquer jeito a gente vê nesse Passuk que o principal é conhecer a história inteira de Ahasverosh. Então tem que ouvir desde o começo. O Mandamar Mishi Yehudi, quem falou que é a partir de Mordecai, que ele aprende, como ele leu o Passuk? Mara Mordecai deiknei be'aman. Por que Mordecai provocou Aman? Al-Kacha. Por causa disso. O que é isso? Deixava em Nafshi Avodazara. Aman, ele se fez de Avodazara, ele mandava todo mundo se curvar para ele como se ele fosse uma idolatria. Então Mordecai decidiu provocar, decidiu discutir com Aman. O Maigi Aleem, o que aconteceu com ele por causa desse ato que ele fez? Deitra Reshnissa, aconteceu com ele todo o milagre da Megillah. Então tem que conhecer a história de Mordecai. O Mandamar Mecharat Varemele, quem falou que tem que ouvir a partir de Acharat Varemele, que é a história de Aman, como ele explica esse pasuk? Ele fala o seguinte, Mara Aman Shinit Kanab Yehudim, o que aconteceu com Aman que ele decidiu destruir, matar todo o povo judeu? Al-Kacha, por causa disso. Mishum de Mordecai, lo echrave, lo estachave, porque Mordecai não se curvava para Aman. Ou seja, o pasuk diz, Marau al-Kacha, o que fez Aman ficar nervoso com o povo judeu? Mordecai, que não se curvava. O Maigi Aleem, o que aconteceu com ele no fim? Qual foi o fim de Aman? Vetalu otoved banavalets. Isso fez com que ele e os filhos fossem pendurados. Então, o principal da história é Aman. O Mandamar Balaylau, quem falou que o principal é ler a partir do momento em que começa a acontecer o milagre, como ele explica o Pasuk, Mara Hashverosh leavir Sefer HaZichronot, porque Hashverosh de repente decidiu trazer Sefer HaZichronot, o livro onde está escrito tudo o que aconteceu com ele, quem ajudou, quem não ajudou. Al-Kacha, o motivo era por causa disso, desminte Esther leaman beadei, porque Esther convidou Aman para a festa, né? A gente viu lá atrás, a Hashverosh começou a ficar ou com inveja, ou perguntar, por quê? O que eles estão planejando? Por que ninguém me falou nada? Deixa eu ver se alguém fez uma coisa de bom para mim e eu não devolvi, não recompensei ele. Então, o começo do Pasuk, Mara, o que viu a Hashverosh para trazer o Sefer HaZichronot e descobrir toda a história de Mordecai, o fato de Esther ter convidado Aman junto para a festa, o Maigi Aleem, o que aconteceu por causa de toda essa história, do convite de Esther e do fato de Hashverosh pedir para trazer o livro, Deitra Reshnissa, que aconteceu o milagre. Então a gente tem aqui dois psukim meio genéricos, digamos assim, que não dá para saber sobre qual personagem Mordecai e Esther tiveram a intenção de lembrar. Então cada um dos mefarshim aqui, cada um dos Tanaim, ele pegou um personagem diferente. Amarabi Chevo, Amarav Chama Barguri, Amarav, Alachá, que deveria Omer, Kula. Alachá de acordo com a opinião, falou que tem que ouvir a Megillah inteira, do começo até o fim. Veafilo leman de amar miish yehudi, e mesmo as outras opiniões que falaram, não, você só precisa partir da história de Mordecai ou da história de Aman, tzricha shetei ktuvah kula. Mesmo ele concorda que você tem que ter uma Megillah inteira que cheirar, certo? Você tem que ter a Megillah inteira na sua frente,
A pergunta é quais partes eu preciso ouvir, mas com certeza a Megillah tem que estar inteira. Mas de qualquer jeito, a Halachá é que precisa ouvir a Megillah do começo até o fim. ואמר רבי חיבו אמר רב חמא בר גורי אמר רב, מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת. A Megillah, ela é chamada de Sefer, ela é chamada de livro, ונכתב בספר, e ela é chamada de Igeret, de carta, Igeret Apurim. Porque, então, por um lado, ela tem um nível de Sefer, igual ao Sefer Torá, a gente vai ver aqui uma diferença, e por outro lado, ela não é exatamente igual ao Sefer Torá, pode ser um nível menor. O que isso vai ensinar a gente? Qual a diferença se ela é um Sefer ou se é uma Igeret, se é um livro, igual ao Sefer Torá, ou se é uma carta? Nikret Sefer é chamada de Sefer, Sheim Tafra Bechutei Pishtan Psula. É chamada de Sefer no sentido de que o quê? O que a gente aprende disso? Que se costurarem a Megillah, os pergaminhos, não o pergaminho inteiro, certo? São vários pergaminhos costurados um no outro. Se costurarem com pishtan, com linho, ela está psulá. Precisa ser costurado com partes do animal, com guide do animal, nervos. Venikret Igeret, por um lado, porém, por outro lado, ela é chamada de Igeret, é chamada de carta, e ela não tem o nível de Sefer Torah, por quê? Sheimitil bashalosh chutei gidin, xerá, que é suficiente que se faça 3 tfirot, 3 costura, certo? Tem que passar uma vez para baixo, uma para cima, mais uma para baixo. Quando você tiver 3 costuras, já é suficiente, não precisa ser igual ao Sefer Torah mesmo. Amarav Nachman, bilvad sheyu meshulashim. Certo? Tem que ter pelo menos meshulashim, quer dizer, tem que ter pelo menos 3 costuras. Menos que isso, não serve. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, fala Rav Yehuda em nome de Shmuel, a koreba Megillah ktuvah ben aktuvim, lo yatsa. Alguém que pega uma Megillah que está junto com outros ktuvim, que não é um livro por si só, não cumpriu a mitzvah, certo? Então, se pegar um Tanakh e ler do Tanakh a Megillah, você não cumpriu a mitzvah. A Megillah inteira, certo? Às vezes você está ouvindo a Megillah, você perdeu uma palavra, você pode completar de um Tanakh, não tem problema, porque é permitido ler parte da Megillah de cor, mas você não pode ler a Megillah inteira, ou pelo menos a maioria, de algo escrito entre outros tuvim. Mesmo que seja num pergaminho, mesmo que seja com todas as alachot do livro, não vale. Tem que ser um livro por si só. Amarava lo amra nela de la mechasra ou meiteira. Purta, aval mechasra, meiteira purta, leit lanba. Fala Rava, se ela for um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, ou seja, quando você abre os ktubim inteiro, você vê que a Megillah está um pouquinho diferente, ou ela é mais comprida, ou ela é mais curta, e tem uma diferença na altura dos outros pergaminhos, não tem problema, ela tem que ser diferenciada. Já é suficiente. Levi bar Shmuel avakakari kamei de Ravilda bemegillah aktuvah ben aktuvim. Certa vez, Levi bar Shmuel, ele estava lendo na frente de Ravilda, em uma Megillah que estava entre outros Ktuvim, certo? Ele tinha lá vários livros, Mishlei, Teilim, vários livros juntos. Um deles era Megillah e ele estava lendo justamente dessa Megillah para cumprir a mitzvah. Amarlei falou para ele, Ravilda, Ari amru akoreba Megillah ktuvah ben aktuvim, lo yatsa. Falou para ele, Ravilda, olha, alachá lemase, isso daqui não serve. Você não pode ler dessa Megillah, porque essa Megillah não é Ksherá. Porém, a Gemara agora limita isso um pouquinho. Amar Rav Chia bar Rava amar Rav Yochanan, akoreba Megillah ktuvah ben aktuvim lo yatsa. Assim falou Rav Chia bar Rava em nome de Rav Yochanan, que alguém que lê de uma Megillah, que ela está entre outros ktuvim, entre outros livros do Tanakh, não é ela por si só, não cumpriu a mitzvah. A priori parece que não cumpriu a mitzvah de jeito nenhum. O mahu la amocha. Depois diminuíram isso, certo? O mahu la amocha quer dizer bateram no que foi dito para diminuir, para limitar. Explicando que o quê? Betzibur shano. Isso só é quando você está lendo Betzibur. Quando você está lendo com um grupo de pessoas, está lendo para todo mundo ouvir, para o Tzibur inteiro ouvir, aí você não pode ler de uma Megillah que está entre outros Ktuvim. Mas se você estiver lendo para você sozinho, particular, não tem problema. Certo? Tudo isso é ler para cumprir a mitzvah de Megillat Esther. Sim, durante o ano você quer ler de qualquer lugar, não tem problema. É para cumprir a mitzvah. Ve'amar Rav Chia bar Rava amar Rav Yochanan, shiur hatefer alachá leMoshe Sinai. Falou Rav Yochanan que shiur hatefer alachá leMoshe Sinai. O que é shiur hatefer? No Sefer Torah, os pergaminhos, quando eles são costurados um no outro, em cima e embaixo, não está costurado, certo? A costura não vai até lá em cima e nem até lá embaixo. A priori ele falou que isso daqui é alachá leMoshe Sinai. Alachá leMoshe Sinai são alachot que foram ditas diretamente para Moshe Rabbeinu nesse formato. Não foram aprendidas de psukim, direto, certo? Pode ser que não tem nada nos psukim da Torá com relação a isso, mas assim foi passado para Moshe Rabbeinu.
Igual, por exemplo, o fato do tefilim ser preto. São algumas halachot que na Torá não está escrito nada sobre isso, não tem nenhuma drachá de Rabanan sobre isso, simplesmente assim foi falado para Moshe Rabbeinu. Assim ele falou a priori que isso daqui é halachá Moshe Sinai, que não pode costurar até o fim. O Mahula Amorra tem aqui o mesmo bitui, a mesma expressão, que bateram no que foi falado aqui para diminuir. E diminuíram nesse sentido, Velo Amru, ela quereche loikra. Depois voltaram atrás e falaram, olha, não é que é halachá Moshe Sinai, é um decreto de Rabanan. E Rabanan falaram para não costurar até em cima ou até embaixo, porque pode acabar rasgando. Então, Sefer Torah, as costuras, elas não vão até o fim, nem em cima nem embaixo, porque se estivesse bem costurado até o fim, na hora que vão abrir, vão mexer um pouquinho, se for rasgar em algum lugar, vai rasgar no lugar que já começou a abrir, que é na costura, e não no pergaminho em si. Aí é mais fácil de consertar, é só costurar de novo, porque se rasgar o pergaminho, vai ter que reescrever, é bem mais complicado. Então, Rabanan decretaram que sempre que fizeram Sefer Torah, deixar um pedacinho não costurado em cima. ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אלמלא נשתעל במערה שאמר בה משה ואליהו כמלוא נקב מחט צדקית, לא היו יכולים לעמוד מפני האורה. Certo? Aqui não tem nada a ver com o nosso assunto, mas era Rabi חייא בר אבא falando em nome de Rabi Yochanan, então foi trazido aqui. Moshe Rabbeinu e Eliyahu Hanavi, eles se esconderam na mesma meará, em alguma situação da vida, eles se esconderam lá, e a Kadosh Baruch Hu se revelou para eles. Agora, eles estavam escondidos dentro de uma meará, dentro de uma caverna, e a Kadosh Baruch Hu, eles só ouviram uma voz, não viram a luz de Kadosh Baruch Hu. A caverna era completamente fechada, certo? Do lado onde Hashem apareceu para eles, não tinha nenhuma abertura. E fala Rabi Yochanan que se tivesse qualquer buraquinho, certo? Mesmo que fosse o buraco de uma agulha pequenininha, uma agulha que é usada para costurar, se tivesse um buraquinho desses, entrasse lá a luz da revelação divina que eles tiveram, que foi muito acima do normal, muito acima de outras revelações, eles não iam aguentar essa luz. Não sei se ia cegar eles, o que ia acontecer, mas foi uma luz muito forte, quer dizer, foi uma revelação especial que teve para eles. Sheneemar, que lo irania adam vachai. Aparece no passuco que a pessoa, um ser humano, ele não consegue ver a Kadosh Baruch Hu e continuar vivo. Certo? Uma revelação divina que se você tem, não dá para continuar vivo. E essa revelação que teve para Moshe e Eliyahu foi dessa forma. Então, se tivesse um buraquinho lá que fizesse uma luz, eles teriam, possivelmente, aparece aqui do Passuco, teriam morrido. Tem quem explique que Lo irari adam vachai significa o seguinte, não nessa Gemara, mas de forma geral, a pessoa, ele tem Bechirah Chofshit, certo? Ele tem livre-arbítrio. Agora, se você vê diretamente a Kadosh Baruch Hu e reconhecer ele, você já não tem mais por que ter vida, você não vai ter mais livre-arbítrio, porque você já viu Deus. Então, o fato de a Kadosh Baruch Hu não se revelar e não fazer milagres que são 100%, que não gera dúvidas sobre a existência dele, é o que permite o ser humano viver. Mas, se você vê diretamente a Kadosh Baruch Hu, sem nenhuma dúvida, de uma clareza completa, não tem mais por que continuar vivo, você já não vai ter mais dúvida, não vai ter mais, e etc. Bom, de qualquer jeito, continuando aqui a nossa Gemara, o que significa o pasuk? ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר, ועליהם, que está escrito aqui no pasuk, que junto com as Luchot Abrit, junto com as tábuas da lei, foi entregue כל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר, tudo que a Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu. O que é tudo a mais? Em Luchot Abrit, a priori estava incluído, quer dizer, está escrito no pasuk que junto com Luchot Abrit, Moshe Rabbeinu, a priori, ele recebeu a Torá inteira, já foi entregue. Então, o que é ככל הדברים? Pode falar, olha, foi entregue Luchot Abrit, Vedvarim Asher Diber Hashem. O que é Kechol Advarim? Podia estar escrito só o que Hashem falou para Moshe. O que é tudo o que Hashem falou? O que Hashem falou a mais para Moshe Rabbeinu? Melamed vem ensinar Sheirau a Kadosh Baruch Hu le Moshe. A Kadosh Baruch Hu já mostrou para Moshe Rabbeinu Dikdukei Torah Vedikdukei Sofrim. O Masha Sofrim Atidim Lechadesh, o Mainihu Mikra Megillah. A Kadosh Baruch Hu já mostrou para Moshe Rabbeinu todos os dikdukim que vão vir a ser feitos no futuro pelos Chachamim, certo? Sempre que tem uma palavra et sobrando, sempre que tem uma letra sobrando, uma palavra sobrando, o que cada um dos Chachamim no futuro vão vir a aprender de cada palavra e palavra, e Hashem já falou para Moshe Rabbeinu o que os sofrim, Chazal são chamados de sofrim em alguns lugares, certo? Os sábios da Gemara são chamados de sofrim, mesmo antes, certo? Mesmo os Chachamim antes são chamados de sofrim.
Hashem já falou para Moshe Rabbeinu, Masha Sofrim Atidim Lechadesh, qual mitzvah os sofrim vão acrescentar nas mitzvot da Torá? O Mainihu, qual é essa mitzvah que vai ser acrescida? Mikra Megillah. Ou seja, Hashem já falou para Moshe Rabbeinu que no futuro, em algum momento, vai ser acrescentada a mitzvah de Mikra Megillah. Certo? Com isso a gente acaba sobre a nossa Mishnah. Amanhã a gente continua a próxima Mishnah. A gente encontra em Daf Yutet Amud Bet. Baruch, pessoal.